Caros amigos, eu gostaria de continuar a nossa reflexão sobre a liberdade, sobre aquilo que esta malatia, que este flagelo do coronavírus nos está ensinando através desta traumática experiência de dor e de sofrimento. Nós vimos no vídeo passado que a nossa liberdade é um dom de Deus, é o dom da natureza de Deus na nossa natureza humana. Nós vimos que este isolamento em nossas casas é uma autêntica forma de liberdade e de responsabilidade com todos. Nós vimos que nós somos responsáveis pelos atos uns dos outros. É este vírus que nos está ensinando e que nos está recordando o valor dessa liberdade em um compromisso com a vida e com a responsabilidade das vidas e da saúde de cada pessoa humana. Ora, meus amigos, nós sabemos que a Igreja se ocupa de cada pessoa humana, de cada filho de Deus, porque Deus chama cada um por nome. E nós sabemos que ninguém se salva sozinho, que para nos salvarmos nós precisamos de uma comunidade, de vínculos, de obediência, de correção fraterna, onde viver e alegrar-se do testemunho da vida cristã. Quindi, uma responsabilidade comunitária, porque Deus é comunitário, porque Deus é Trindade, porque é o nosso Pai, é a nossa família, é a nossa casa comum. Ora, nós sabemos que esse vírus, no vídeo seguinte, no vídeo passado, nós afrontamos a questão do indivíduo, da pessoa humana, que não pode inclinar a liberdade, possuindo a liberdade que não pode ser possuída, não pode ser controlada, porque é uma faculdade espiritual da natureza humana que é herança da natureza de Deus. E nós sabemos também que nós cristãos, católicos, apostólicos, romanos, não cremos na salvação só do Espírito, mas ressuscita o Espírito e a carne. Nós cremos na ressurreição desta carne, deste corpo de carne. Nós não, pelo fato que Deus nos chama por indivíduo, porque somos indivíduos irrepetíveis filhos e filhas de Deus, nos chama na totalidade do nosso ser, nos chama por nome. Deus te chama por nome. Ora, esta condição do plano de salvação de Deus, que é ao mesmo tempo um chamado primeiro individual e depois do chamado individual, a natureza do ser humano é chamada a compartilhar, a condividir com toda a comunidade, com toda a sociedade. E é próprio isto, porque este vírus, o núcleo deste vírus, está atacando esse senso social e comum da vida cristã. Este é o núcleo, a liberdade das pessoas, uma liberdade de compromisso com a vida e de responsabilidade social. Ora, nós sabemos que esse vírus é a figura sistêmica da globalização. Não conhece sistemas políticos, não conhece sistemas de governo, não conhece partido político, não conhece religião, autoridades, não conhece e não respeita ninguém. Nenhuma de suas, seja no respeito da pessoa humana, seja no respeito de todas aquelas regras e normas em que o ser humano, para se defender um dos outros, procurou, nestes anos passados, implantar na sociedade. Por exemplo, visto que este vírus não respeita as barreiras dos estados, os muros dos estados, nos está ensinando que é inútil. É inútil não construir muros e barreiras para encontrar o irmão que vive no outro lado do mundo. Este vírus nos está ensinando que nós precisamos nos unir.
que nós precisamos abater as barreiras de desunião entre os Estados. E nos está ensinando que não somente a lutar contra os muros para nos fecharmos em uma isla ilusória, inexistente, uma ilha ilusória, inexistente, que acaba por nos sufocar, porque um país que é fechado em si mesmo, que não tem relações internacionais, é um país destinado ao falimento. Não porque, atenção sobre este ponto, sobre a globalização e a hegemonia de alguns estados. Atenção, existe aquele problema de uma globalização que inclinou também a própria responsabilidade de liberdade de relacionar-se com o mundo inteiro, buscando de descreditar as instituições internacionais, o Tribunal Internacional, a ONU, e procurando estabelecer nos estados aquela identidade de soberania, de fechamento dos estados. Eu via no Facebook muitas pessoas dizer, que me importa? O Brasil que cuide do seu quintal. Que me importa o que está acontecendo na China? Isso é próprio o protótipo daquele tipo de liberdade que não é liberdade, que não é responsabilidade, que não é senso comum. Não? Porque este vírus nos está ensinando que todas essas barreiras econômicas, políticas, sociais, religiosas caíram. Até mesmo os muros da igreja, os muros de pedras caíram. Este vírus ultrapassa. Este vírus não respeita estas barreiras. Este vírus este vírus atinge próprio núcleo de este ensinamento, que não podemos mais isolar as nações, que não podemos fechar as nações. Naturalmente, não em uma globalização negativa que era fundada somente sobre a união financeira e o processo econômico. Vejo também no Facebook muitas pessoas procurando resolver o problema da nação para poder combater esse vírus economicamente, que é impossível, é ilusório. Nem o dinheiro, nem os muros, nada pode conter a força traumática e veloz do contágio desse vírus. E nos está ensinando a todos esses hegemones da economia, esses oligarcas do dinheiro que queriam controlar a humanidade, que o dinheiro não pode nada senão se é na construção do bem comum, se não se é no investimento da escola, da educação, da saúde, da comunicação de fatores positivos, não uma comunicação responsável e autêntica, mas isso nós afrontaremos em um outro vídeo. Tornando essa dimensão da globalização deste vírus, que não respeita nenhuma fronteira e nenhum confim, é necessário aprender que o processo de salvação da humanidade é universal. As questões humanas da pessoa humana é universal. E agora nós temos que retornar a uma economia, a um processo financeiro que tutele a pessoa humana, o indivíduo humano, os direitos humanos, a saúde da pessoa humana, processos positivos, criativos na realização e na promoção da pessoa humana. Não uma economia em função de um guadagno de poucos, mas uma economia em função de guadagno de todos, porque se o todos vivem mal, o pouco perde também, vive mal, porque a liberdade não é uma propriedade de poucos. Não é que só os ricos podem ser livres e terem culturas. Existe também os pobres, existe também a cultura popular, existe uma cultura de laços entre a humanidade, entre as pessoas, que é a verdadeira cultura, em cui se estabelece vínculos. Basta pensar a uma pequena família, um pequeno núcleo,
a uma pequena aglomeração de pessoas que começam a criar normas, constroem estradas, colocam a luz elétrica, constroem a escola, começam a construir relações, um tecido de relações comunitárias, não individuais. Não individuais. Eu vou fazer um vacino, mas não vou passar essa informação do vacino contra o coronavírus para ninguém, só para o Brasil. Quanta ignorância, quanta imbecilidade. Nós temos que ter pessoas cultas e responsáveis que tutelam e defendam o direito da liberdade com essas relações de direito que é fundada sobre o direito, um Estado de direito, controlada sobre o direito internacional, em que controla as relações econômicas, sociais, penais entre as sociedades. Nós estávamos em um mundo globalizado, mas dividido. Globalizado no guadagno individual e globalizado nos sistemas financeiros, mas dividido no guadagno individual. Que nós temos que aprender desse vírus que não podemos estar isolados dentro de casa, egoisticamente, pensando só no nosso alimento. Mas nós temos que pensar e nos unir universalmente. Amanhã, depois de amanhã, no dia 25 e no dia 27, dia 25 a oração do Pai Nosso com o Papa Francisco, e no dia 27 a oração universal. É hora de abrir as fronteiras. Me recordo João Paulo II quando dizia: não tenhas medo de abrir as portas a Cristo. Cristo é a pessoa humana, é o pobre, é o imigrante, é o estrangeiro, é quem precisa da tua colaboração. Cristo é o próximo que está ao teu lado. Cristo é o jardineiro, a doméstica, o médico, o doutor, o teu amigo. Cristo é o próximo, é o teu próximo. Inclui estabelecer relações de um tecido que vão formar aquela toalha branca do altar do sacrifício de Cristo, para a tua salveza e para a tua salvação e a salvação da humanidade. Vamos entrar neste momento de oração contra o flagelo do coronavírus. Como eu disse no início desta reflexão, citando o filósofo Paul Sartre, que dizia: é mais possível que o homem tem que perder a sua liberdade para descobrir o valor da liberdade, a autêntica, a verdadeira liberdade. Precisava de um vírus que destruísse a vida, não só física, moral, econômica, social do mundo inteiro. Não poderíamos ter escutado o Espírito Santo que elegeu o Papa Francisco, que fez a encíclica Evangelho Gaudium, não? Que reflete todo esse sistema econômico de inclusão entre os pobres, de inclusão entre as nações, de diálogo entre as nações, contra a hegemonia de um só poder econômico e financeiro. Era próprio necessário sofrer este flagelo. Não poderíamos ter escutado antes a voz de Deus que se manifestava através do Espírito Santo, na voz do nosso pastor Francisco, quando, na última encíclica, no último documento sobre a querida Amazônia, a preservação do ambiente, não poderíamos ter escutado um pouco mais? Teria própria necessidade de um flagelo desse para que aprendamos o valor da conservação do ambiente, da nossa casa comum? Vamos refletir nesta quaresma sobre isso e aprender deste vírus em modo responsável e otimista, que passando no tramonto desta epidemia que está flagelando traumaticamente a humanidade, de construir um mundo novo.
construir um mundo novo, ligado entre os vínculos recíprocos de respeito da liberdade do outro, sabendo que os nossos atos, a responsabilidade dos nossos atos, aquilo que nós realizamos, influencia a vida do outro e vice-versa. Agora, não uma evolução paralela da humanidade, mas uma evolução de relações sociais, econômicas e políticas que coloquem ao centro da nossa humanidade a pessoa humana, o indivíduo humano, a salvação temporal e carnal, e na igreja a salvação espiritual e carnal. Não? Agora, esperamos todos para rezarmos juntos com o Papa Francisco o Pai Nosso, e no dia 27, magari, nós poderemos receber também a indulgência plenária.